عندي محل móveis. Eu comprei um sofá por R$1.000. Posso vender por 5? Sim, isso é diferente. Eu tenho uma loja de imóveis. Eu comprei um sofá por R$1.000. Eu comprei um sofá por R$1.000. Eu fui lá e coloquei por R$5.000. Pode isso? Não há problema. A pessoa que está comprando, ele está pesquisando. E você, se R$5.000 for caro, a pessoa não vai comprar de você. Simplesmente você vai abaixar até chegar no preço adequado. Agora, é proibido, é ilícito eu colocar esse lucro? Não é ilícito. A pessoa que está comprando, ele está procurando e ele vê que a sua mercadoria gostou do seu atendimento, que ele quer pagar a mais no sofá, não há problema. Quer pagar em 5 vezes, 6 vezes, não há problema. Quer te dar a entrada agora ou pagar à vista para você entregar o sofá daqui a um mês, não há problema. Então, tirando esses 6 pontos que nós citamos no hadith, as demais coisas você vende da maneira que você quiser, se não entrar os juros, tá? Juros, tem pessoas que entendem os juros como: eu tenho um celular, estou vendendo ele à vista por R$1.000, estou vendendo ele em 2 vezes R$1.200, em 5 vezes R$1.500. Isso é proibido? Não. Não, porque na hora que você está vendendo, você está anunciando o preço. De uma vez está 1.000, 2 vezes está 1.200, em 5 vezes está 1.500. Então a pessoa aceitou pagar esse preço, não há problema. O problema onde que está? O problema está, você vendeu por 1.000. Você falou, tá, paga 333 por mês, em 3 vezes. Chegou no primeiro mês, a pessoa foi lá, atrasou um dia, 2 dias, e fala, não, eu vou te cobrar juros. Aí já não pode, esses juros não podem, tá? Porque você está cobrando a mais do que você combinou. A questão dos bancos, eu tirei R$100.000 do banco, em dinheiro. Aqui a gente está falando em mercadorias. Dinheiro, que entra essas 6 questões. Eu tirei R$100.000 do banco para pagar em 10 vezes, e o banco fez para mim por 110 mil para pagar em 10 vezes. Isso é juro. Por quê? A mesma moeda você está pegando 100 mil e pagando 110 mil com a mesma moeda. Não pode. Cobrou juros. Tá, isso daqui é juros. Mas Tá? Antecipação. A pessoa chega, aqui já vai os comerciantes. Eu faço uma venda em 10 vezes, 10 de R$1.000. Tudo bem? Eu vendi um sofá por 10 mil em 10 vezes. E está lá no cartão, a pessoa que comprou o cartão, no cheque, qualquer maneira, promissória, o cliente comprou e assinou ali, ou deu cartão, 10 vezes de R$1.000. Eu chegar na financeira ou no banco e falar para eles, olha, tenho R$10.000 em 10 vezes, antecipa para mim por 9.000 ou 9.500, isso é juros. Entendeu? Porque os 10 mil se tornaram 9.500. Então, a mais, o profeta Muhammad a.s. ele fala, فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى. Aquele que der a mais ou pegar a menos, ele entrou nos juros. Então, isso tem que tomar muito cuidado em relação aos comerciantes e às pessoas que trabalham em relação a isso. Tem muitos detalhes em relação a isso, e são aulas e aulas de como comercializar. No tempo do Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, o Umar ibn Khattab, ele fazia teste nos comerciantes. Ele passava de loja em loja e fazia perguntas sobre o comércio. Se alguém chegar aqui e te vender tal, ou pedir para comprar isso, de tal forma, o que você faz? E se ele fizer isso, ele fazia uma avaliação para a pessoa. Se a pessoa souber responder, ele deixa a loja dele aberta. Se a pessoa não souber responder, ele ordena que feche a loja, vá lá aprender como vender e comercializar de uma forma correta islamicamente, e depois você volta a abrir a sua loja. Isso era o fiscal. Ele disse, senão vocês caem no haram, no pecado,
Você e as pessoas que vêm comprar de você, comercializar. Então as pessoas que comercializam têm que saber qual que é o lícito, qual que é o ilícito. E as pessoas que vão comprar também ou vender, elas têm que saber também qual que é o lícito e ilícito. Por quê? A pessoa que colocar algo ilícito na boca, isso tem vários hadiths do profeta Muhammad a.s., que hoje não é aula para falar sobre isso, mas só para a gente saber que Allah subhanahu wa ta'ala não aceita isso, que Allah subhanahu wa ta'ala faz isso e aquilo. Está somente uma história. Abu Bakr as-Siddiq, ele tinha uma pessoa, um garoto que trabalhava com ele, um escravo na realidade que ele tinha. Esse escravo, ele trabalhava para o Abu Bakr e tal, e ele trazia, quando trazia algumas coisas, colocava lá e ele comia junto com o Abu Bakr. E o Abu Bakr perguntava: onde você trouxe isso? Como é que você comprou isso? Como é que você comprou aquilo? Certo dia o Abu Bakr, ele esqueceu ou tal, aquele garoto lá, ele veio e colocou uma comida na frente dele e foram comer. Abu Bakr colocou um pedaço daquela comida na boca e de repente ele lembrou, falou para ele: como é que você conseguiu isso? Ele falou: isso daqui, antes do Islã, tinha pessoas, eu lia o futuro das pessoas. Eu lia o futuro das pessoas. Tinha as manias que tem as pessoas de hoje, né? E as pessoas me chamavam para ler o futuro delas. E eles me pagavam. E eu li o futuro de uma pessoa e ele não tinha dinheiro. E ele falou: eu te pago depois. Nós sabemos que ler o futuro e ir atrás de que tem no futuro e tal, isso é proibido, né? E eu tinha, antes do Islã, ido na casa de uma pessoa, eu li o futuro dele e ele não tinha como me pagar, e hoje eu passei lá por perto e ele falou: olha, eu te devo uma coisa, e ele me deu essa comida em troca, uma coisa ilícita. Aí o Abu Bakr, quando soube que ele colocou na boca dele algo que era ilícito, né? O Abu Bakr começou a colocar a mão na boca para tirar aquela comida que ele tinha colocado. Ele colocava para tentar vomitar e tal, e as pessoas que estavam ao redor do Abu Bakr disseram: Abu Bakr, mas calma, foi sem querer, você não sabia. E ele lá insistia, os olhos dele viravam, ficavam vermelhos e tal, até que ele conseguiu tirar. Na hora que ele tirou, eles falaram: mas você fez algo que... O Abu Bakr, ele é o exemplo top depois dos profetas, né? O Abu Bakr, o que ele disse? Se isso não saísse, a não ser com a minha alma, eu ia tirar essa comida junto com a minha alma e não permanecer dentro do meu estômago, porque eu ouvi o profeta Muhammad a.s. dizer: Kullu jasadin nabata min al-haram, todo corpo que cresce do pecado, an-naru awla bihi, o fogo do inferno, ele é a moradia dessa pessoa que cresce no quê? No ilícito. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o ilícito, né? O ilícito, ele faz muita diferença na nossa vida, no dia do final também. Por isso que as mulheres, a gente fala sempre, né? As mulheres no tempo do profeta Muhammad a.s., elas ouviam essas aulas assim, né? Por isso que a gente fala, né? A gente incentiva as irmãs, incentiva os irmãos a sempre saberem os detalhes da religião, para saberem o lícito e o ilícito, as questões que podem, que não podem. As mulheres, elas sabiam, porque todo dia ouviam dos seus maridos aquilo que eles ouviram do profeta Muhammad a.s. E as mulheres, elas paravam na porta na hora que o marido saía de manhã para trabalhar, e ela dizia: olha, tema Allah por nós, por mim e pelos seus filhos. Nós podemos ter paciência de ficar com fome nesse mundo, mas não teremos paciência de sermos castigados no fogo no dia do final. Então, tema Allah por nós. Quem que falava isso? As esposas falavam para quem? Para os maridos: tema Allah e não traga para nós coisas ilícitas. Nós podemos
ter paciência e de não comer e ficar com fome nessa vida, mas não teremos paciência no dia do juízo final de sermos castigados no fogo do inferno. E quando ele voltava à noite, o que a esposa falava para ele? Ela não cobrava ele, para ele não se sentir que, subhanallah, eu saí, procurei emprego, procurei tal, para trazer comida, para trazer isso, para trazer aquilo. Talvez ele consiga, talvez não. Então, se ele chegar e voltar de noite, que se trouxe de comida, poxa, mas de manhã você estava temente a Allah, agora você está querendo me cobrar, e eu procurei o lícito, mas talvez ele não tenha achado, né? Por isso, a pergunta delas, na hora que o marido voltava, elas diziam: o que você aprendeu do profeta Muhammad a.s., da revelação do Alcorão e da Sunna que ele passou para vocês? Passe para nós. Se ele trouxe algo de comida, elas satisfaziam. Se não trouxe, ela não forçava ele para que no outro dia ele chegasse para falar: poxa, eu vou voltar para casa sem nada e ela vai me cobrar na porta e vai tal, isso e aquilo. Então, as mulheres ajudavam os maridos em relação a isso, essas questões dos Sahaba. Por isso que a gente fala Gil Sahaba, a nação dos Sahaba, o período dos Sahaba, eles são os exemplos para todas as pessoas após eles. Por isso que o profeta Muhammad a.s. ele dizia: Khairul Quruni Qarni, os melhores entre os séculos é o meu século. Thumma alladhina yalunhum, depois aqueles que vierem depois. Thumma alladhina yalunhum, depois o terceiro século após o profeta Muhammad a.s. Aí ele disse: depois se espalha a mentira, se espalha a enganação, se espalham as coisas mundanas nos corações das pessoas. Imagine, cada vez que a gente se distancia do profeta Muhammad a.s., é mais e mais isso, né? E o que nos aproxima do profeta Muhammad a.s. é aprendermos a religião, é aprendermos o Corão, aprendermos a Sunna do profeta Muhammad a.s. Isso faz com que a gente esteja sempre próximos de Allah, e próximos do Corão, e próximos do profeta Muhammad a.s.